demais antes de dormir. Nossa senhora. De vez em quando, antes de dormir, eu boto aqueles vídeos de piada. Ao vivo. Boa tarde, Railane. É Railane mesmo, né? Boa tarde, Ana Paula, Neia. Boa tarde. Vai me dizendo se você tá me vendo, me ouvindo bem, se eu pareço bem pra você. Deixa aí 3 coraçõezinhos verdes pra mim, pra dizer que a nossa conexão tá, ó, massa. E vai nessa setinha, coloca lá nos seus grupos, no grupo de trabalho, no grupo de faturamento, chama os amigos, chama os inimigos também, né? Não sofre sozinho, não. Chama todo mundo, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado, hein? Bora chamar o povo, que hoje eu vou falar aqui de um assunto bem bacana. O que está contido nas taxas e diárias? Será que só o hospital pode cobrar taxas? Será que clínica pode cobrar taxa? Será que internado tem alguma taxa que eu posso cobrar? Será por que eu recebo glosas em taxas? De onde vêm as taxas? Eu vejo muitas glosas nessa despesa e que as pessoas se perdem, começam a falar, tá glosando à toa, tá glosando sem ter nada a ver, não é? E não é assim, hein? E não é assim. Vamos ver aí, vamos chamando o povo. Vamos compreender essas taxas e diárias. Ah, Nara, eu só trabalho com clínica, eu não cobro taxa. Deixa eu te perguntar, você é árvore? Você tem raiz nesse trabalho e você vai ficar nesse trabalho para sempre e vai prestar só esse tipo de serviço? Lembra o que eu falei ontem? Vamos olhar para cima. Vamos olhar para cima, vamos falar do mercado como um todo. Não é ser multitarefas, mas é ter um conhecimento amplo. Vamos chamando o povo, gente. Eu tô achando muito pouca gente. Eu vou passar uns slides aqui para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho ali no final. E sempre as minhas conversas a gente cresce um pouco, não é? Quem tá... Vai me deixando os coraçõezinhos verdes, vai na chatinha, chama os amigos e os inimigos da área, não chama qualquer um não, que é da nossa área ou que queira entrar na nossa área. E depois, dedada nesse coraçãozinho aí, vocês não vão me negar uma dedada, não é? Vai me dizendo aí se você tá me vendo, me ouvindo bem, se eu tô bonita pra você. Deixa 3 corações verdes. Bonita é linda, loura e magra, claro, né? Que eu já sofri na academia hoje. Não é? Porque hoje, ó, eu já cuspi o pulmão lá na academia. Morri, mas passo bem. Não é? Vamos lá, gente. Vamos lá. 2 corações, Taimara? Quer dizer o quê? Que você tá me vendo e me ouvindo bem? Você tá me vendo bem? São 3 corações. Vendo, ouvindo e se eu tô bonita. Qualquer menos do que isso é menos isso, né? Tá certo, gente. Vamos lá, porque eu não gosto vermelho, né? Vamos lá, porque eu não gosto de enrolar, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre... Ah, não foi o outro, né, Taimara? Tá tudo bem, né? Hoje a gente vai falar sobre taxas e diárias. E sim, tem muitas glosas nesse contexto e que as pessoas entendem assim: por que eu fui glosado? Por que me glosaram?
Ah, tá glosando sem sentido. Não tô dizendo que a operadora não glosa sem ter razão, não. Glosa sim, que são justamente as glosas indevidas. Mas a glosa é uma crítica ao nosso trabalho, não é verdade? Não é verdade? Então, a gente tem que ver ali o que eu tenho para fazer. Eu tenho que aprender com isso. Eu digo muito, quem já me segue há um tempo, que é aí seguidor raiz, fala que eu digo que a glosa é pedagógica. A gente aprende com ela. Gente, vamos chamando o povo aí, que eu não quero começar a passar os slides sem as pessoas verem, tá? Vão comentando, quem tá me vendo, me ouvindo bem, se eu tô bonita, claro. Vai deixando os 3 coraçõezinhos verdes, 3 coraçõezinhos verdes. Vai nessa setinha, convide os amigos e os inimigos, fala, a Nara tá ao vivo, vem cá, vamos ouvir. Vai comendo, nós vamos almoçar com a Nara agora, tá? Nós vamos almoçar com a Nara. Eu tô te convidando para almoçar comigo agora. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Como eu disse ontem, conhecimento. Ô, Andréia, obrigada, querida. Conhecimento vale dinheiro e conhecimento é poder, tá? E conhecimento bom é conhecimento. Deixa eu ver quem é raiz aí. Conhecimento, isso, Lu, vamos lá. Conhecimento bom é conhecimento. Quem é que sabe completar essa minha frase? Deixa eu ver se tem algum seguidor raiz aí. Tá com fome de conhecimento, Neia? Bora. Gente, eu vou passar fome de conhecimento. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Isso, Taimara. É isso mesmo, Alessandra. Seguidoras fiéis aí. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Eu vou passar os slides. Estejam atentos. Façam prints desses slides. E sim, vocês vão receber um resumo dessa live lá no grupo da Semana do Faturamento Assertivo. Que bom que eu tenho aqui alguns seguidores raízes. Alessandra, Taimara, Márcia, Ana Paula. Que bom, que bom. Segue a gente, não é? Pega aí na minha mão. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar. Vamos compreender as taxas e as diárias? Por que compreender? Lembra de ontem? Quem estava na live de ontem? Olhar para cima. Não é simplesmente aprender, decorar, é compreender. Com essa compreensão, você consegue cobrar, recorrer e até mesmo negociar algumas situações que envolvem taxas ou envolvem diárias ou envolvem taxas e diárias, não é? E eu outro dia peguei uma conta que ela começava com as taxas, porque os honorários são cobrados em separados, honorários individuais, não é? E eu percebi que o faturista jogava aquelas taxas porque assim era. Ele não sabia qual era a razão daquela taxa. E por vezes ele cobrava taxas ou despesas que não faziam sentido. Olha que interessante isso. Veja que interessante essa questão. Então vamos lá, vamos compreender taxas e diárias. Quem aí quer compreender taxas e diárias, levante as mãozinhas. Levante uma mãozinha aí, deixa eu ver se esse assunto é bacana para você. Deixa eu ver. Vamos lá.
Bom, que bom. Então, olha só, gente, para começar, olha que interessante, prestem atenção, eu sempre trago exemplos. Taxas começa com 6. Tudo que começa com 6 é taxa, Nara? Não. Por exemplo, tem seção de fonoaudiologia que também é 60 mil, tá bom? Só que as taxas geralmente são 600. E as taxas fazem parte de uma tabela de domínio 18. Taxas diárias e gases medicinais estão nessa tabela de domínio 18. Os honorários na 22. Quando eu for falar de material e medicamento, eu conto qual é a tabela de domínio, hein? Então, por exemplo, isso aqui é uma taxa de registro de internação. Essa taxa, sim, só existe, só é cobrada por hospitais que internam. Um hospital dia pode usar essa taxa? Será que um hospital dia pode usar essa taxa? Não. O hospital dia pode usar uma taxa de admissão e registro, que é a mesma taxa que a gente usa no pronto-socorro. Mas uma clínica pode usar essa taxa? Não. Uma clínica trabalha com outros tipos de taxas. Esses dias chegou um contrato. Olha que interessante, prestem atenção nisso, printem a tela e prestem atenção, abram bem os seus ouvidos. Os radiofármacos, eles hoje saíram da categoria medicamentos, alguns radiofármacos, principalmente para cintilografia, não sei se você já sabia disso. E eles estão sendo cobrados em taxas, assim como a gente cobra gases. Olha que legal. E aí a GEAP mandou um aditivo para um cliente meu, que eu dou mentoria, com 3 taxas, 600, 3 taxas, para radiofármaco de cintilografia em repouso, radiofármaco de cintilografia em estresse físico, radiofármaco para cintilografia em estresse farmacológico. E o que aconteceu com esse prestador? Ele não entendeu esse aditivo. Ele lançava esse código lá nas outras despesas, mas ele lançava como medicamento. E o que acontecia ali? Nesse caso, já tinha recusa direto no XML. Por que, Nara? Não estava no aditivo, não estava na guia de outras despesas? Por causa do grau lá, da tabela de domínio. Tinha que ser 18 e não 19 e nem 20. Era 18 porque configurava como uma taxa. Ah, tá. E pode continuar cobrando? Exatamente, Ana Paula. Tava na tabela de domínio errada e eles ainda por cima continuavam cobrando o medicamento radiofármaco, né? Então, você tem que olhar tanto a codificação TUS, sim, existe codificação TUS para tudo. Não só para honorários, não só para procedimentos. Existe codificação TUS para exatamente tudo, não é? Terminologia unificada da saúde suplementar. Por que na internação em permanência de day clinic não pode cobrar taxa de internação? Porque é uma permanência de até 6 horas, podendo ser prorrogada por mais 6 horas. Então, você pode contratar uma taxa de admissão e registro, tá bom? Tô
todos os procedimentos ali são eletivos, a pessoa não vai passar 24 horas, você não tem investimento em hotelaria, em diárias, então não faz sentido a taxa de registro e internação. Aquilo ali é uma assistência de até 6 horas, podendo ser prorrogado por 6 horas. Fez sentido isso para você? Você entendeu? Entendeu? Fala para mim. Muito bem, vamos... Gente, façam perguntas. Vamos para o próximo slide. Eu às vezes fico meio perdidinha aqui, mas logo me acho, né? Agora, prestem atenção. Todas as taxas que existem, eu posso cobrar? Existe essa taxa, existe codificação TUS para ela, então eu posso cobrar. E muitas vezes, olha que cilada, muitas vezes você pede uma taxa e ela é autorizada. E você cobra e você vai ter uma... Eu já vou falar sobre isso. 10 metros. 10 metros? Demétrios? Desculpa, eu li 10 metros. Mas maravilhoso. Vamos lá. Eu vou falar sobre esse acréscimo, tá? Toda taxa que eu for cobrar precisa que esteja acordada num contrato. Eu já contei essa história para os meus seguidores mais antigos, mais experientes, mas vou contar novamente para sedimentar esse conhecimento. Nada melhor do que exemplos e histórias para sedimentar conhecimentos. Eu fui fazer umas negociações para um hospital no interior da Bahia e eu percebi, olha que legal, gente, sempre antes de eu fazer as negociações, eu faço as matrizes de diversidade. E onde que eu faço essa matriz de diversidade? No contrato e às vezes olhando as análises de contas, as glosas, não é? Por quê? Porque é nos momentos das negociações que a gente diminui os conflitos. Muito bem, dito isso, eu fui olhar e eles tinham muitas glosas em gases medicinais. E era um hospital até de médio porte. Por que eles tinham essas glosas? Porque eles só tinham oxigênio contratado para centro cirúrgico e UTI. Eles não tinham oxigênio para nebulização com oxigênio em pronto-socorro. Eles não tinham oxigênio em apartamento. Eles não tinham. E eles tinham uma só vazão. E para gases medicinais, existem diversas vazões. 2 litros por minuto, 15 litros por minuto, 20 litros por minuto. Tem diversas vazões. Então, eles sofriam glosas porque cobravam errado? Porque cobravam na tabela de domínio errada? Não, pelo simples fato de não ter acordo naquela taxa. Agora eu vou responder a pergunta do Demétrios. Existe acréscimo de 20% nas taxas em horário de emergência? Olha só, Demétrios. Aqui em Brasília, com a SBH, que é a nossa tabela de taxas, que é do Sindicato Brasiliense de Hospitais e Clínicas Particulares, é previsto esse acréscimo de 20% nas taxas em horários de emergências. Em outros estados também, tá certo? Mas em alguns estados, algumas operadoras, como acho que Caberge do Rio de Janeiro, que esses dias eu vi, algumas operadoras já fornecem a sua tabela de taxas
E nessa tabela não há instrução de acréscimo. Então, nesse caso, não há acréscimo. Vamos lembrar uma coisa: o contrato é soberano. Ele só não é soberano à legislação, tá certo? Mas ele é soberano às instruções das tabelas. E as instruções são válidas quando não tem no contrato nada que se fale dizendo ao contrário. Fui clara, Demetrios? Ficou bom para você? Você entendeu? Dê print nessa tela, gente. Se você está sofrendo glosa em taxas, pode ser que ela não esteja acordada. Pode ser, não é? Pode ser que você tenha direito a cobrar taxas e nem prestou atenção. Por exemplo, eu fui fazer uma negociação para uma clínica o ano passado, no Rio de Janeiro, e eles faziam dermatologia. E dermatologia faz muito procedimento de ambulatório, não é? Pequenos procedimentos, trabalha com bisturi elétrico. E essa clínica até é antiga, sabe? Eles nunca cobraram taxas, nem de pequeno procedimento, nem de bisturi elétrico, nenhuma taxa. E olha só, foi uma negociação bem difícil com as operadoras o ano passado, mas grande parte das operadoras aceitaram o aditivo das taxas. Umas pagaram, né? Eu cobrei 30, né? Pedi lá R$30, R$70, joguei um valor, mas muitas chegaram a pagar 30, 35 numa taxa de pequeno procedimento, 20 numa taxa de bisturi elétrico. Veja bem, será que isso faz diferença num faturamento? Será que esse conhecimento meu ajudou na negociação? O que você acha? Me dá a sua opinião aí. Exatamente, Ana Paula. Que bom que você tá gostando. Faça o faturamento de fisioterapia. Pode ser cobrado agulhas e gases de acupuntura como taxa? Olha só. As agulhas de acupuntura, essa despesa, né, que não seria taxa, seria material, em algum momento o Bradesco chegou a pagar essa despesa. Atualmente, as operadoras não pagam. Diz que essa despesa está incluída no procedimento. Mas se isso for impactante na despesa de vocês, tenta na negociação negociar como material. Não tem taxa em tratamento seriado como fisioterapia, psicologia, né? Acupuntura, que aliás é do acupunturista. Nara, boa tarde. Pois no recurso de glosa, a empresa que trabalho, estou em problemas sérios sobre a luva de curativo compressa. Muito bem. Veja bem, a luva, ela só é paga quando é luva estéril, porque luva de procedimento é um EPI. E aí, como o EPI, existe uma NR, que é uma norma de regulamentação da medicina de trabalho, que diz que é uma despesa do empregador. Então, você pode cobrar luva estéril quando o procedimento prevê uma luva estéril. Por exemplo, uma passagem de sonda. Uma passagem de sonda prevê o uso de luva estéril. A colocação do tubo orotraqueal prevê luva estéril, que não é taxa. Quando for em materiais, eu vou falar sobre isso, tá? Agora, para curativo, você reveja, é realmente necessária a luva estéril? E veja bem, presta atenção presta muito atenção. Se fosse vocês, até subia uns 10 corações aí, porque ninguém informa isso pra vocês.
Vou esperar os corações. Cadê os corações? Veja bem. A operadora, ela só vai pagar despesas, claro, que o prestador fez, mas que é em prol do paciente. Ela não vai pagar despesas que é em prol do prestador ou em prol de proteger o funcionário do prestador, entendeu? É só em prol do paciente. Então, por que eu tô usando luva estéreo? Para não contaminar o paciente. Por que eu tô fazendo uma taxa de isolamento? Pronto, isolamento. Tem gente que põe assim, para não contaminar outros pacientes. Erro total. É porque esse paciente está em uma situação que ele não pode contrair mais nenhuma bactéria, mais nada nesse sentido, e ele precisa desse isolamento. Esse é um argumento bacana. Agora, é para não contaminar mais ninguém, porque eu tenho um infectologista que diz que essa doença ou que essa bactéria se espalha pelo hospital. Problema seu. A operadora só vai pagar se for em prol ao paciente, ao beneficiário. Gostaram dessa dica? Fala aí, dica de milhões. Dica de milhões. Olha só, Lu, então fica aí a dica para as próximas negociações. Tá certo? Pode cobrar a luva. Agora é importante, nessa questão do material, vocês estão me fazendo pergunta de material, isso eu vou falar na live de material. Nessa questão é importante já deixar isso conversado, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Bora lá pro outro ativo nosso. Outro slide aqui. Eu vou desativar os comentários aqui. Olha só, gente, em relação à diária, eu tenho várias diárias previstas. E olha aqui a questão da Day Clinic. Day Clinic, diária de berçário normal, aqui é separado, tá? Por acaso tá junto. Mas Day Clinic, a Day Clinic não é uma internação, tá bom? É uma permanência de 6 horas ou mais. Cada diária dessa, cada permanência dessas, prevê gastos, certo? Eu posso cobrar os gastos separados? Não. Por quê? Porque quando eu pago uma diária de enfermaria, eu já tô pagando uma série de despesas nessa diária. Quando eu pago diária de apartamento, eu já estou pagando uma série de despesas nessa diária. Então, esses dias, eu vou até pôr outro aqui pra gente ir acompanhando. Olha só, né? Em diárias, existe diária enfermaria, quarto individual, apartamento, berçário e day clinic, né? O que tá incluso? E outra coisa que você tem que prestar atenção. Eu posso cobrar, Nara, diária de apartamento, sendo que o convênio daquele beneficiário é enfermaria? Não. Mas eu só tenho apartamento. Nesse caso, você vai ter que se conformar e cobrar da operadora diária enfermaria. Você que não tem a acomodação que ele tem contratado, né? Fica atento a isso, tá? Muito bem.
Aqui não é eleito não, tá, gente? É leito de cama, tá bom? Então, o que tá pago já? A cama, a troca da roupa de cama, materiais de uso, de cuidado, de higiene, de desinfecção, né? Pro ambiente. A dieta natural do paciente, pode ser uma dieta restrita, mas não pode ser uma dieta enteral e parenteral, tá? Cuidados da enfermagem. Pronto, fecha aqui na Nara, fecha aqui que nós vamos saber sobre isso. Esses dias eu fui fazer um recurso de glosa de um hospital e tinha um monte de coisa assim, taxa de sondagem, taxa de lavagem intestinal, Clister, taxa de injeção, não. Taxa de injeção, taxa de sondagem são taxas específicas do pronto-socorro e sim da Day Clinic. A Day Clinic pode contratar esse tipo de taxa, mas paciente internado não vai pagar essa taxa, tá? Não vai pagar essa taxa, tá bom? Medicamentos ali que é para preparo, né? Menos água destilada, soro não, a gente vai cobrar. Mas, por exemplo, para limpeza, para alguma situação ali interna, já está incluso. Curativo, mas é um curativo, então declare que é um curativo especial em prol do paciente, tá bom? Troca de curativo na internação, não paga. Fique longe de mim uns 300 metros, tá bom? Não paga. Troca de curativo, paga no pronto-socorro, paga lá na clínica. Se você tem um ortopedista que troca um curativo lá na clínica, que tira ponto lá na clínica, opa, são taxas que eu posso cobrar. Mas lá na internação, não paga, tá certo? Então, algumas coisas já estão inclusas. Isso aqui é para você prestar atenção principalmente no serviço da enfermagem. Então, sonda, troca de curativo, revisão do corte cirúrgico, retirada de síntese com paciente internado, você não vai pagar, tá? Você não vai cobrar porque a operadora não vai pagar, ok? Tira print, gente. Tira print. As diárias, prestem atenção nisso. Quantas horas tem um dia? Agora vocês vão falar, a Nara ficou louca, né? Mas não, vocês erram isso direto. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Uma diária também tem 24 horas, tá? E você tem que só contar uma diária quando ela tem 24 horas. Nara, e se ele ficou 10 horas? A gente vai cobrar uma diária. A primeira diária é indivisível. Geralmente, não se paga o dia da alta, tá bom? A não ser que seja alta a pedido. O paciente pediu para ir embora, ele não teve alta, aí você vai cobrar. E óbito também, você vai cobrar essa taxa da alta. Mas lembre-se, diária é 24 horas. E diária tem que ser justificada, tá certo? Então, uma cesariana hoje em dia, eles só querem pagar uma diária para cesariana. Ah, ficou 2. Por quê? O que houve? Né? Lembre-se, em prol do paciente. Ah, porque o médico não passou em visita, não deu alta. Não vai pagar. Não vai pagar. Tá? Ah, porque a diária dela venceu às 10 horas da manhã, que deu 24 horas,
mas o médico só passou em visita e deu alta às 12 horas. Eu posso cobrar alta diária? Eu posso cobrar hora excedente? Não, porque não foi em prol do paciente. Agora, o médico passou em visita, paciente com febre, o intestino não funcionou, aí eu vou pedir outra diária. Ah, Nara, e se glosar? Eu tenho essa justificativa no prontuário. Fez sentido para vocês? Fez sentido, né? Diária de UTI. Diária de UTI, pediátrica, neonatal, intermediária, diária de queimadas, berçário patológico, também começa às 0 horas, não paga o dia da alta, mas paga uma diária de acomodação destino. Como assim? Ele saiu da UTI e foi pro apartamento. Então, naquele dia, a diária que vai valer é a do apartamento. Tá certo? Isso é importante saber. Muito importante. Né? Gente, olha, eu quero que vocês olhem essa palavra e levem pro coração, que vai fazer parte do nosso papinho aqui no final de hoje. O que analisar para faturar, para pagar, para recorrer, se a taxa está acordada? Analisar. Por quê? Porque um faturista, ele tem que começar a ter esse comportamento de analista. Porque não é só jogar, não. Primeiro, olhar se está acordado. Segundo, se não está incluso. Terceiro, se isso tem no contrato desse paciente, como eu disse, ele é enfermaria, como que eu vou cobrar diária de apartamento? Não é? Ah, ele não... Por exemplo, outro dia chegou a Lu, nem sei se ela tá nessa live, ela fala direto comigo. Nara, o paciente internou meia-noite e recebeu alta 7 horas da manhã e eles não querem pagar diária. Você pagaria? Né? Por que que ele internou? Qual a razão da internação? O que que era oferecido na internação que não era oferecido no pronto atendimento? Se em menos de 6 horas ele recebeu alta. Que houve? Né? Então, analisar. Não é só assim, tá aqui a diária, vou cobrar. Olhe para essa conta. Ligue os pontos. Essa diária é porque ele passou mais de 6 horas no pronto-socorro, precisou internar, porque ele precisou do monitor, porque ele precisou fazer um clister, que não faz mais no pronto-socorro. Percebem? Não é esperar a glosa para sair correndo, não. Na hora que você estiver cobrando, você lembra, olha para cima, de onde vem essa despesa? Por que eu vou cobrar isso? Faz sentido para você? Muito bem. Agora eu tenho uma receita para você. Uma receita. Por que receita, Nara? Quando você vai fazer bolo, a Nara é doida mesmo, né? Vai falar de receita de bolo, mas fica aqui para você entender. Quando você vai fazer um bolo, todo mundo sabe. Você sabe fazer bolo? Vou até ativar aqui os comentários. Deixa eu ver. Enquanto eu desativei os comentários, vocês não falaram mais nada, gente. Então, antes de eu dar minha receita, deixa eu ver se até aqui fez sentido para você. Você ganhou conhecimento? Te ajudou? Sabe fazer bolo? Bolo mole. Bolo. Quem mais sabe fazer bolo? Sabe? Mesmo quem não sabe fazer bolo. Opa, Fernanda, eu quero, hein? Mesmo quem não sabe fazer bolo,
tem uma noção, não é? Tem uma coisa ali, será? Eu vou fazer um bolo. Vou comprar uma massa pronta. Beleza, não tem problema não, massa pronta. Mas o que tem ali naquela massa, será? Pó de aranha, né? Lagarto moído? Não. Ali naquela massa pronta tem o quê? Ali naquela massa pronta eu acredito que tem o quê? Fala aí pra mim. Tem farinha, tem fermento, não é? Tem um pozinho com sabor, não é isso? Ali naquela massa pronta. Por que eu tô falando isso? Porque é assim no faturamento. A gente pega o faturamento e o sistema muitas vezes vem com a massa pronta, né? Parte da massa, não é? Ele vem com essa... Vem manteiga, será, na massa pronta? Eu acho que não vem, não. Mas vamos lá, tá dizendo que vem. Então, olha só. Aí eu pego a massa pronta e eu não sei o que tem ali. Eu só sei que eu tenho que acrescentar o ovo, o leite e pôr no forno para assar. E muitas vezes não é do sabor, né? Muitas vezes eu não sei bem a consistência. E eu acrescento o tanto de ovo que eu quero. Exatamente, Tayane, vem farinha. Ou eu leio lá na caixinha, acrescentar 2 ovos inteiros. Ou bata as claras em separado. Como é? Né? Acrescentar manteiga ou óleo, não é isso? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que saber de onde vieram as coisas. E a gente tem que ter uma receita na nossa cabeça. Eu posso comprar a massa pronta e fazer um bom bolo, desde que eu tenha pelo menos uma noção do que tem naquela massa pronta. Até mesmo para escolher o sabor do meu bolo. Como antes da gente começar essa live, eu tava conversando com a Elaine, ela falou assim, um bolo de cenoura não é igual um bolo de farinha. Não é porque põe a cenoura, porque põe óleo em vez de manteiga. Mas você concorda que todos os dois levam alguns ingredientes em comum? Leva farinha, leva ovo, leva leite. Quando não leva leite, leva água. Não é? Não é verdade? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque muita gente fala assim pra mim, Nara, eu faço faturamento de clínica, eu queria um curso só pra clínica. Eu queria que você me ensinasse a fazer só um faturamento de clínica. E aí, o que eu vou estar passando para essa pessoa? Só a parte da farinha, não é? E quando ela, por acaso, surgiu uma oportunidade dela fazer um bolo de cenoura, ela vai travar os 4 cantos dela. Por quê? Porque ela não tem uma base. Uma base. Quantas vezes isso não acontece com você? Você fala assim, olha, Nara, eu era lá da recepção e agora me puseram aqui no faturamento e eu não tô sabendo o que fazer. Eu era do financeiro e cheguei aqui no faturamento e agora travei, não sei o que fazer. Eu era lá do setor de imagens. Esses dias uma pessoa veio me pedir um emprego. Eu era faturista de imagem e agora me chamaram para fazer conciliação. Acho que eu não sei fazer isso não. Por quê?
Porque só sabe fazer bolo de massa pronta, sem saber o que tinha na massa pronta. Não é? E sem saber a base das receitas. Por mais simples que seja. Então, qual é o meu convite para você? Hoje, já a partir de hoje, para que você que quer crescer, que quer olhar para cima, como nós falamos na nossa live de ontem, você também conheça a base, a receita de um faturamento médico. Mesmo que você seja enfermeiro, que você esteja entrando agora, que você só trabalha com clínica, que você só trabalhe com hospital. Gente, nós temos uma base que é a mesma, uma receita. Ah, Nara, eu não tenho contrato na CBHPM, eu só tenho contrato na MB. Então, eu não vou estudar a CBHPM, não. O dia que aparece, trava tudo. Ah, a maioria dos meus contratos são na MB. A maioria dos meus contratos são na CBHPM. A MB nem vem mais. O dia que aparece, trava tudo. A MB, né, foi uma das primeiras tabelas aí. E embora a edição dela esteja findada, acabou, não deixa de vir no contrato. Por quê? Porque é uma base. O que existe nas nossas faturas? Assim como existe farinha de trigo, fermento, ovo, leite ou água, manteiga no bolo, o que existe na fatura? Honorários, taxas e diárias, materiais, medicamentos, gases medicinais e OPME. Todas as faturas têm esses ingredientes todos? Não. Mas é importante que eu domine todos? Sim. Porque quem sabe fazer uma fatura de hospital, sabe fazer uma fatura de clínica. E o contrário não é verdade. Não é? Quem sabe fazer, que teve gente que falou que eu sei fazer todos os bolos, né? Maravilhosa. Quem sabe fazer todos os bolos, sabe fazer o bolo de caixa pronta. Será que você é um faturista de caixinha? Ou você é um faturista profissional, que pelo menos entende todas as receitas? Né? O que você acha? O que você me diz? Você é um faturista de caixinha, que tem que vir na caixinha pronto? E se a enfermagem deixar de lançar? Será que você consegue olhar para a conta e falar, olha, aqui tá faltando uma seringa. Aqui cabe uma taxa de injeção. Lá no pronto-socorro foi dada uma injeção muscular, intramuscular, cabe uma taxa de injeção. Será que você é um faturista de caixinha? Fala pra mim. Ou você é um faturista, um profissional que conhece a base. Então, nessa live nossa aqui de hoje, nesse nosso almoço, eu vim dando uma pincelada, uma base nas taxas e diárias. E eu tenho certeza que eu chamei a atenção de muitos aqui. Qual taxa cobrar na Day Clinic? Que é uma taxa de Day Clinic, não uma taxa de internação, né? Parabéns, Edu Virges, né? O que cobrar numa taxa de enfermagem, numa taxa de... Eu posso cobrar a taxa de sondagem com um paciente internado? Não, porque está incluso. Porque está incluso ali os serviços da enfermaria,
não é? Igual na UTI, eu vou cobrar uma taxa de monitor? Não, o monitor está incluso, tá? UTI. O paciente está internado em UTI, eu vou cobrar taxa de injeção? Não, porque essa taxa está inclusa lá nos serviços da enfermagem. Então, o que é isso? Eu tô tirando você da caixinha. Você não precisa que te digam o que faturar. É claro que é obrigação da enfermagem lançar ali os gastos, não é? Claro que é obrigação. Mas você, faturista, tem que olhar para a conta e saber o que tem que cobrar. Então, a minha receita hoje, eu quero te falar que a receita de um faturamento assertivo tá aqui. Tá lá no método CAF, na construção assertiva do faturamento. Que eu começo já falando desses módulos de uma fatura. Nara, mas eu não cobro honorário. O honorário é lá na clínica, mas você, que não é um faturista de caixinha, sabe de onde vieram aquelas despesas. Aquelas despesas vieram de determinado honorário, certo? E sabe, inclusive, negociar. Esquecem mesmo, é muito trabalho, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa, eu tô fazendo muita atividade física, né? Muito assim, pra minha cabeça, né, gente? Porque eu era sedentária mesmo, jogada, hibernada igual um urso. Agora eu resolvi, né? E esses dias uma menina falou assim, eu passei mal na aula de localizada. Olha, outra receita. Eu passei mal na aula de localizada porque eu esqueci de respirar. Porque eu fiquei muito focada em fazer o movimento. Então, às vezes, acontece isso lá na enfermagem. Ele fica ali muito focado em fazer o tratamento do paciente, que ele esquece de lançar o gasto. Eu sei, eu já fui faturista de home care e foi um trabalho árduo. Eu visitei todos os pacientes e ensinei as técnicas de enfermagem a lançar para mim tudo que tinha sido gasto, para que eu não deixasse de cobrar nada. E com o tempo, quando elas não lançavam, eu sabia lançar na conta e sabia sinalizar para elas. Por quê? Porque eu deixei de ser uma faturista de caixinha. Um dia eu fui também uma faturista de caixinha. Eu precisava da massa pronta. Eu nem sabia o que tinha naquela massa. Que são as mesmas pessoas que não sabem, não é? A diferença de um pão de ló e de um bolo. Não sabe a diferença. O que é a diferença do bolo de cenoura pro bolo de laranja? Não sabe. Não sabe a diferença de faturar. Não, essa tabela de domínio a gente nem mexe. É o pessoal lá da TI que coloca. Por quê? Porque eles estão faturando bolo de caixinha, né? Eles estão sendo faturistas de caixinha. Então, ontem eu falei com você sobre olhar para cima. E hoje eu tô falando com você sobre não ser faturista de caixinha. De dar um mergulho profundo e nadar com tubarões ou voar com águias. Se você quer ser águia, não fica andando com galinha, não. Quem te fala assim, não, nem vou ganhar mais, né? Então você tá andando com galinha, deixa eu te falar, você vai ser galinha. Mesmo que você for águia, você vai ser galinha, né? Se você quer ser águia, ande com galinha. Não ande com galinhas, ande com águias.
Quer ser águia? Quer voar alto? Ande com águias. Saiba as receitas. Saiba profundamente de onde vem cada despesa. E essa é a proposta do CAF. Essa é a proposta do CAF. Todos os anos vocês me pedem, Nara, cadê o CAF? E eu só lanço o CAF uma vez no ano. Só uma vez no ano. Certo? Eu tenho aqui, não sei se hoje tem, sempre tem aqui alunos que já foram do CAF e a gente continua firme aí, não é? Então o CAF é isso, é um método, é uma receita para você acertar. E agora minha pergunta, quando você não tem receita, não sabe o que vem na caixinha, e aí uma hora você vai ter que fazer um bolo sem a caixinha pronta, o que é que você vai fazer? Você não sabe. Não é live surpresa não, Rose. Já estava agendada. O que é? O que é? Você vai fazer? Se você não tiver a receita, o que é que você vai fazer? Você não sabe fazer um bolo. Você tem que fazer. Você não tem a receita. O que é que sai? Então vem pra dentro, Cleane. Vem pra dentro que você vai amar. Olha, Lília, eu vou até fixar esse comentário aqui. Fiz o CAF, super indico, é um divisor de águas em nossa profissão. Boa essa, hein, Lília? Obrigada, querida. E parabéns pra você. A Márcia também fez, ela disse que é pra toda a vida. Porque é um aprender a olhar pra cima. Até então, quem não fez o CAF só sabe olhar para baixo e limpar a poça d'água, que eu contei ontem. Só sabe fazer bolo de caixinha. E reclamar da recepção, e reclamar da enfermagem, não é? Porque não sabe o que fazer e não sabe ensinar como faz. A verdade é essa, né? Mas sabe reclamar. Mas vamos lá, a minha pergunta, se você não tem a receita e vai fazer um bolo, o que vai sair ali? Se você não tem base, não tem a receita. Vai sair uma gororoba, né, gente? Uma gororoba, não vai sair um bolo. Agora você tem base, não tá com o seu livro de receita, mas você foi pega de surpresa e tem que fazer um bolo. Fala pra mim se não sai um bolo. Sai um bolo. Se você tem base, mesmo que você não tiver com a sua receita na frente, vai sair um bolo. Sim ou não? Porque tudo é se você conhece a base, conhece a receita. Então, a partir de hoje, dia 9 de janeiro de 2024, está lançada a oportunidade do CAF. E o CAF é um convite para você ser águia nesse faturamento. Deixar de ser faturista de caixinha. Nós vamos ter live amanhã ainda, tá? E depois de amanhã, até dia 12, nós temos lives, tá? Mas só já tá aqui a oportunidade para vocês. O link do CAF tá na bio. Vai estar no story. O link do CAF vai estar no story, tá? E vamos fazer um print. Vamos fazer um print com o CAF mesmo aqui? E eu quero te fazer um convite. Hashtag venha ser CAF. Que CAF já é uma qualificação, tá? Hashtag venha ser CAF. Vamos fazer um print? Você aí, venha ser CAF. A Flávia que acabou de entrar já foi CAF. É CAF, né? Que quem faz o CAF é CAF. Hashtag venha ser CAF.
Pronto. Tirar o print. Story. Quero story. Lembrando que quem postar as lives nos stories vai ter presente. Sim, no CAF tem certificado, claro. Tem atividade, tem um caderno de atividades, as atividades todas comentadas, né? Contas um pouco mais complexas para serem faturadas, tá certo? E esse ano ainda vai ter um upgrade, lá no final vocês ainda vão ter um upgrade, que são ali algumas coisinhas que mudaram, como a história do radiofármaco, né? Eu tô catalogando isso para dar um upgrade no CAF, tá? Então, venha ser CAF. Posso contar com seu story? Se você fez story ontem, fizer hoje, fizer amanhã, fizer depois, você vai ganhar um presente. E olha que quem não fizer vai se arrepender de não ganhar esse presente, hein? Beijo pra vocês. Deixa de ser faturista de caixinha. Bora. Tchau, gente. Até amanhã.